Você esteja bem e em paz. Vamos dar sequência à nossa série de estudos, ou microestudos, né? Pequenos estudos resumidos, acerca dos 10 mandamentos. Hoje nós vamos analisar o segundo mandamento, tá? Nós vimos no vídeo passado que os 10 mandamentos, eles não caducaram, eles não deixaram, não perderam seu valor, eles ainda estão em vigor. Isso porque, além de ser uma lei de Deus, dada pelo próprio Deus, ele é um código moral. Os 10 mandamentos é um código moral, como nós vimos no vídeo anterior, onde estudamos o primeiro mandamento, né? E esse código moral é um código moral absoluto e perfeito. E ainda dissemos, criamos uma hipótese, né? Imaginamos, se todas as pessoas do mundo guardassem e observassem os 10 mandamentos, o mundo seria muito melhor. Seria muito melhor, sem dúvida nenhuma. Então, é um código moral que ainda está, de fato, em vigor. E para o cristão, ele é uma lei de Deus, né? Aliás, é uma lei de Deus para todos, né? Mas o cristão não tem como ver os 10 mandamentos sem ver que isso é uma lei do céu mesmo, né? Para o bom convívio entre as pessoas e o relacionamento correto entre o homem e o seu Criador e o seu Deus, tá? Então hoje nós vamos estudar por cima, né? Não de forma aprofundada, mas para que o Senhor Deus nos dê a graça e nos edifique, né? Um estudo que nos aponte o que de fato representa o segundo mandamento, né? E o porquê nós não devemos quebrá-lo, tá bom? Então vamos analisar neste segundo vídeo o segundo mandamento. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20, onde leremos do verso 4 ao verso 6. Aqui está o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui está o segundo mandamento. Não farás para ti imagens de escultura, nem lhe prestará culto, nem lhes dará culto, nem as adorarás, tá? Então o segundo mandamento se refere ao fato de não fazermos imagens de escultura com o fim de adoração, com o fim de prestar-lhes culto, né, a essas imagens. Então, qual é o objetivo do segundo mandamento? O objetivo é saber que Deus é incomparável e evitar a idolatria. O segundo mandamento, então, é um mandamento no sentido, tem o objetivo de evitar a idolatria e também nos mostrar que Deus ele é incomparável. Não tem como nós fazermos uma imagem do verdadeiro Deus, né? Se nós fizermos uma imagem representando uma divindade, mesmo que a nossa intenção seja representar o próprio Deus, nós estaremos criando um ídolo, porque não tem como descrever a imagem de Deus, tá? Então, portanto, esse mandamento ele proíbe totalmente criar uma imagem que se torne semelhança de Deus, tá? Então, Deus ele é incomparável. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40.
Isaías capítulo 40, onde leremos a partir do verso 18. Olha só. Com que comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata, forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Bom, aqui nós vemos que é impossível comparar Deus com algo. Então nós não devemos fazer imagem de escultura, mesmo que a intenção seja maravilhosa, seja contribuir com a adoração, com culto, representar o verdadeiro Deus, e o esforço seja de se fazer o melhor possível para isso, cobrindo de ouro, ou forjar cadeias de prata para ela, como diz aqui, a melhor madeira, uma madeira que não se estraga, como diz aqui. Nada disso, mesmo que a intenção seja a melhor possível, nós não podemos comparar, porque nós não temos nada que represente o Deus vivo. Não tem nada que se assemelha com ele. Não existe absolutamente nada. Veja o verso 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? E o verso 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Senhor, diz o Santo. Então, não existe absolutamente nada que possa descrever o Deus vivo. Então, para começarmos a entender este mandamento, cujo objetivo é mostrar que Deus é incomparável, e para evitar a idolatria, é entender, primeiro princípio aqui, primeira questão básica, fundamental, que praticamente já explica tudo, que Deus é incomparável. Deus é incomparável, não tem nada, não existe nada que nós possamos imaginar, que a imaginação do homem possa criar, que se compare a Deus. Então qualquer coisa que a imaginação do homem criar e suas mãos fizerem, esculpirem, por melhor que seja a intenção e por melhor que seja a arte, a obra feita pela mão, isso será um ídolo, porque isso não vai representar o Deus vivo. Porque o próprio Deus vivo diz que não vai ser representado desta forma. Porque não existe nada que se compare a ele. Então, se nós criarmos uma obra de arte, um artífice, um artista esculpir algo, qualquer coisa, que o ser humano considere a imagem de Deus, ele estará fazendo uma afronta a Deus. Porque Deus diz que ele é incomparável. E que não existe nada que possa ser feito pelo homem para demonstrar a sua divindade, a sua essência, o seu ser. Então, não farás para ti imagem de escultura com o fim de adoração. Então, isso nós não devemos fazer, tá bom? Também nós vemos aqui que este mandamento proíbe totalmente criar uma imagem que torne Deus semelhante a algo ou alguém. Além de
nós sabermos que Deus é incomparável e que não existe nada que possa se comparar a Ele, Deus proíbe absolutamente que se crie uma imagem, seja do que for, com a intenção de representá-lo. Então nós vemos aqui em Deuteronômio, capítulo 4, vamos abrir lá, Deuteronômio, capítulo 4. Primeiro nós vamos ler o verso 12. E depois leremos de 15 a 19. Então, Deuteronômio, capítulo 4, no verso 12, diz assim: Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então, nem Moisés, que teve esse contato tão direto, né, com o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, ele não viu imagem nenhuma. Então, nem Moisés poderia descrever como seria esse Deus e que imagem poderia representá-lo. Depois nós vemos aqui a partir do verso 15: Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Então guardai cuidadosamente a vossa alma, para não criar uma imagem que seja mentirosa. Guardai cuidadosamente a vossa alma. Não cometa esse erro, porque não existe aparência visível no Deus vivo. Nada que se possa comparar a Ele. Tudo que se for feito com o fim de adoração se tornará um ídolo. Verso 16: Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e desculto a aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Então nós vemos aqui que nós não devemos nos corromper e criar uma imagem do Deus invisível, nem mesmo querer construir uma imagem semelhante a homem, mulher, aves, peixes, animais da terra, e nem mesmo dos astros, estrelas, tudo, que nós devemos guardar a nossa alma para que não sejamos corrompidos a criar ídolos, para que nós não olhar para os astros, imaginando como seria Deus e criar uma imagem como aquela, para que nós não sejamos seduzidos a cair neste erro, a adorar nenhum ídolo semelhante a coisas ou seres ou astros. Essas coisas Deus criou e repartiu na terra para todos os povos. São coisas criadas e Deus é o Criador. O Criador é diferente de todas essas coisas e nós não temos uma imagem que nós possamos comparar ao Criador. Assim, qualquer coisa que fizermos será apenas um ídolo. E isso vai gerar idolatria, adoração a um falso ídolo criado pelas nossas próprias mãos, e não ao Deus invisível, ao Deus que criou todas as coisas, mas que nunca ninguém viu. Aqui no próprio Deuteronômio, capítulo 4, versos 19 e 20. O 19 nós vamos repetir, né? E vamos ler o 20 também. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e dê culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança,
como hoje se vê. Então, quando Deus faz, nós vimos no vídeo passado, quando Deus faz aquele preâmbulo, aquele prefácio, e que ele fala quem foi que deu essas ordens dos 10 mandamentos para seguir, ele fala, o Deus que te tirou da casa da servidão, te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui no segundo mandamento, ele fala, mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Então nós não devemos criar um Deus segundo a imaginação humana. Os egípcios, eles criavam deuses com o que eles achavam que mais demonstrava poder. Então animais, monstros horríveis, com chifres, olhos vermelhos, garras para fora, coisas assim. Os gregos, por exemplo, comparavam a beleza, Deus a beleza, então, e a força. Então eles esculpiam homens fortes, mulheres lindíssimas, para representar a divindade. E por aí vai. Tudo isso é imaginação humana. São ídolos criados na imaginação humana que não representam de forma nenhuma ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Mesmo que a intenção da pessoa que crie seja a melhor possível. Deus não está sendo honrado com isto, e ao contrário, Deus está sendo insultado, porque ele não se compara a nenhuma dessas imagens que a imaginação humana possa criar. Por isso, então, o mandamento, não façais para ti imagens de escultura, né? Não lhes prestará culto, nem adoração, tá? Então, devemos tomar muito cuidado, porque nós vemos também no Novo Testamento advertência assim. Se você quiser abrir sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, se nós observarmos ali do verso 23 ao verso 25, Romanos capítulo 1, verso 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Até aqui, para não entrarmos aí em mais polêmicas. Então nós vemos que nós devemos ter o cuidado em não criarmos imagem de Deus, tá? Nem a imagem do Filho e nem a imagem do Espírito Santo, que constituem a pessoa da Trindade. Olha só, não devemos criar imagens com fim de adoração. Nem uma imagem imaginária do que seria o Deus Pai, nem imagens de cordeiro, ou de leão, ou de um homem na cruz para representar Cristo, nem imagem de uma pomba, ou de fogueiras, ou de qualquer outra, ou de línguas, ou de qualquer outra coisa para representar o Espírito Santo. Assim, se criar essas imagens com propósito de adoração e prestar culto a essas imagens, estará se quebrando o segundo mandamento. Então, esses seres são corruptíveis. Como diz aqui, né? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, né? Verso 23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então todos esses seres, o homem, a mulher, os animais, as aves, eles são corruptíveis, né? Então nós não podemos criar uma imagem de algo corruptível para representar o ser incorruptível. E nós vemos aqui a soberania de Deus bem clara, né? Mostrando que Deus entregou estes homens ao seu próprio erro. Eles afrontaram tanto a Deus, né?
Pois conhecendo a Deus, escolheram adorar a criatura no lugar do Criador. Os céus proclamam a glória de Deus. É evidente que existe um Criador. Mas as pessoas preferiram adorar a criatura. Então nós devemos tomar cuidado em não fazermos esta imagem, tá? Então, como se quebra o segundo mandamento? Criando imagens visuais para fim de adoração e culto. Alguém pode dizer assim, mas alguém pode perguntar: mas as imagens, elas não podem ajudar a ensinar, a instruir as pessoas sobre a adoração a Deus? Alguém pode perguntar isso. Será que as imagens não podem auxiliar pessoas que estão aprendendo a cultuar, a adorar a Deus? Será que essas imagens não podem instruir essas pessoas de como se faz uma adoração a Deus? Porque talvez alguém pense, né? Se eu tiver uma imagem que represente Deus, ou que represente Cristo, ou que represente o Espírito Santo, fique mais fácil para eu adorar, porque eu serei instruído vendo aquela imagem, eu poderia então desenvolver uma adoração mais perfeita, né? Alguém pode pensar isso, né? E é direito das pessoas pensarem, mas a nossa obrigação é obedecer às Escrituras. Então a Bíblia responde que não, tá? A Bíblia responde que não, porque as imagens são professores de mentira. Elas não servem para instruir na verdade. As imagens, os ídolos, eles instruem na mentira. Eu convido você aqui a dar uma olhada no livro de Abacuque, capítulo 2, livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 18. Olha só. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então nós não podemos criar uma imagem de escultura, mesmo que a intenção seja ensinar a adoração às pessoas, ou ajudar, ou tentar facilitar um caminho para que essas pessoas adorem a Deus, vendo ali, imaginando uma representação do Deus vivo e tudo. Nós não podemos criar esses ídolos para ajudar as pessoas a adorarem a Deus, para tentar materializar a fé dessas pessoas, porque estes ídolos são mestres de mentira. A imagem é mestre de mentira, ela nunca ela vai representar a verdade. E Deus é santo. Deus não precisa de mentira ou de ajuda para buscá-lo. Se Deus quisesse mostrar a sua própria imagem, em vez de estrelas no céu, teria o rosto de Deus. E nós adoraríamos ali. Tá? Então a nossa fé ela é invisível. Nós cremos aquilo, nós adoramos aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não vimos. Tá bom? Então nós vemos aqui também em Jeremias capítulo 10. Vamos dar uma olhadinha ali. Jeremias capítulo 10. Por mais que seja interessante a opinião das pessoas, né? Que queiram fazer por amor uma imagem para auxiliar alguém na adoração. Se nós fizermos isso, nós estaremos afrontando a Deus e quebrando o segundo mandamento. É por isso que nós não podemos fazer isso, tá? Por amor a Deus, por honrar a Deus, né? E Deus é incomparável, nada vai se comparar a Ele. As imagens, elas mentem, são professores de mentira, por isso elas não podem instruir alguém na verdade. Jeremias capítulo 10, verso 14. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu. Pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são,
obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Então nós vemos aqui uma palavra duríssima. Todo homem se tornou estúpido. E ao se tornar estúpido, ele quer criar imagens, né? Aqui está falando de todo mundo. Tá? Quando a pessoa se converte de fato a Deus Altíssimo, então ela vai começar a observar os seus mandamentos. Aquele que ama a Deus é aquele que guarda os seus mandamentos, né? E aqui diz: todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as imagens são mentira. Então Deus jamais vai se relacionar com a mentira. Deus jamais vai aceitar que a mentira o represente. E nelas não há fôlego. Aqui ainda diz que isso é apenas vaidade. Vaidades são. E torna uma expressão mais forte ainda: obra ridícula. E vem uma advertência gravíssima para quem pratica esses atos. No tempo do seu castigo virão a perecer. E diz ainda que não é semelhante a estas imagens aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Então nós não devemos fazer, em hipótese nenhuma, imagem de escultura com o fim de ensinar alguém a verdadeira adoração, porque as imagens são mentiras e professores de mentiras, como nós vimos lá em Abacuque. Portanto, as imagens ensinam mentira, pois a nossa fé ela é invisível. Né? Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Então, nós temos convicção que Deus age, que Ele é Criador, que Ele controla a história, que Ele sustenta a história, tudo, mas nós não vemos. Nós não vemos. Essa é a verdadeira fé em Deus. E essa é a fé que Deus quer que nós tenhamos. A fé centralizada no invisível. Nós cremos na palavra dele. Nós podemos senti-lo, nós podemos ver a sua ação no mundo. Nós podemos ver o que ele criou. O que ele criou nós vemos. Basta você se olhar no espelho. Basta você olhar os animais, a fauna, a flora, o sol, a lua, as estrelas. Mas isso são criaturas. São coisas criadas. Nós não podemos pegar essas imagens para representar o Criador. Se você faz um origami ali, se você faz uma dobradura de papel ali, um bonequinho, esse bonequinho não representa você, o que você é, a sua essência, tá bom? Então, vamos prosseguindo aqui. Existe um grande debate, uma grande, até, vamos dizer assim, uma dúvida, né? Uma questão assim sobre a imagem de Cristo na cruz. É comum nós vermos, né? E nós respeitamos a fé das pessoas, nós não estamos lutando contra pessoas, né? Nós estamos apenas estudando o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Sobre a imagem de Cristo na cruz, alguém poderia perguntar: ver Jesus sofredor na cruz não seria útil para a nossa fé? Vendo que Jesus padeceu na cruz, se nós fizermos ali uma imagem de uma cruz com um homem ali que representa Cristo, né, crucificado ali, isso não vai ajudar a nossa fé? Sempre as nossas respostas são as respostas bíblicas, é sempre a Bíblia que responde, né? Então a verdadeira teologia ela não é a opinião de um homem, o que um homem acha, o que um homem não acha. Então sempre é a Bíblia que vai responder, como a Bíblia respondeu se podemos fazer imagens para instruir pessoas na adoração, a Bíblia respondeu que não, porque essas imagens são professores de mentira, né? Elas são mentirosas, elas são enganosas, né? Então nunca é a opinião de uma pessoa. Nós defendemos o segundo mandamento porque ela é bíblico, Deus decretou esse segundo mandamento, né? E quando alguém faz algum questionamento, nós vamos ver o que a Bíblia responde, não a nossa opinião pessoal.
não a nossa convicção, porque nós não somos melhores do que as outras pessoas. Nós não somos melhores do que outras pessoas, né? Então, a nossa regra de fé é a Bíblia. Então, se alguém perguntar, ver um Jesus sofredor na cruz, se a gente puder ver Jesus na cruz ali, isso não ajudaria a nossa fé? Seria útil isso? A Bíblia responde que não, porque isso divide as duas naturezas de Cristo, tá? Na nossa concepção, isso vai dividir as duas naturezas de Cristo. Nós vamos ver ali só o homem sofrendo. Nós não vamos ver divindade ali. Nós vamos ver um homem sendo martirizado. Embora Jesus não tenha sido mártir, né? Ele se deu voluntariamente, ele veio para isso. Na nossa mente vai ser um homem martirizado ali. Um homem sofrendo, né? E enquanto nós não podemos deixar dividir as duas naturezas de Cristo na nossa concepção acerca dele. Ao passo que a fé deve vê-la unida em uma pessoa. Vamos ver o que a Bíblia fala de Cristo. Aqui, ó, Isaías, capítulo 9, verso 6, uma profecia sobre Cristo, né? Eu creio que muitas pessoas conhecem. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Está falando do Jesus homem, né? O governo está sobre os seus ombros. Aqui já está falando de Jesus Deus. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Jesus Deus. Deus Forte, Jesus Deus. Pai da Eternidade, Jesus Deus. Príncipe da Paz. Como que você vai ver alguém que governa, que o governo está sobre os seus ombros? Como que você vai ter um maravilhoso conselheiro numa pessoa morta no madeiro? Como que você vai ver um Deus forte, morto pelos homens, crucificado ali? Como que você vai ver o Pai da Eternidade? E como você vai ver o Príncipe da Paz numa situação de violência? Então, a imagem de Cristo na cruz, ela divide as duas naturezas de Jesus. Nós vemos ali um homem sofredor, mas nós não vemos a glória do Deus que governa todas as coisas, o Príncipe da Paz, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro que nos aconselha. Quando nós precisamos de um conselho, a palavra de Cristo, João 1, ele é a própria palavra, o Evangelho nos aconselha, é um maravilhoso conselheiro. Então, como que nós vamos ver tudo isso em um homem morto na cruz? Também lá em João capítulo 1, verso 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja as duas naturezas. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, como que nós vamos ver numa escultura de um homem sofredor na cruz a glória de Deus ou o Deus que governa? Então, essa escultura, ela divide os dois seres. Fica só o homem corruptível, a carne que morreu ali na cruz. Tá? Então, o corpo pode ser desenhado, mas o espírito não. O corpo pode ser esculpido, mas o espírito não. Ninguém sabe como é o espírito. Só se imagina, né? Então nós vemos aqui que a proibição é tecer imagens com fim de culto e adoração, tá? Esculturas como arte, como forma de arte, como forma de lembrar alguém, tudo, elas podem ser feitas, tá? Esculturas não para esse propósito de adoração e de culto, elas podem ser feitas. Não é proibido um artista plástico, um escultor trabalhar, não. Ele pode fazer suas artes. Nós podemos admirar, né, as boas esculturas. O que nós não podemos fazer é obras de escultura com o fim de adoração e fim de culto, ou que represente alguma coisa da divindade. Isso nós não podemos fazer. Se você quiser fazer uma escultura de um jogador de futebol, você pode. De um político, de um animal, fazer uma escultura como arte, você pode. Você não pode fazer isso para fim de adoração. E você não pode tentar fazer a imagem de Deus para fim de adoração. Tá bom? A imagem de Deus você não pode fazer de forma nenhuma, porque Deus é incomparável, né? Então, para nós já irmos encerrando, né?
a conclusão sobre isso, vamos voltar ali em Êxodo capítulo 20. Aqui no verso, o segundo mandamento começa aqui no verso 4, né? Nosso tempo acabou, infelizmente, mas não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. E quando diz aqui que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não está dizendo de maldição hereditária ou coisa assim, não. Tá? Aqui, a única coisa que está se dizendo aqui é consequência da obediência ou da desobediência. Né? E nós vemos que Deus, a simetria aqui ela é desproporcional. Né? Visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Você vê que é desproporcional. 3, 4 gerações a 1000 gerações. Né? É que Deus é muito mais abençoador. Ele preza mais a misericórdia do que o juízo. Então não se trata de maldição hereditária, mas sim de consequências da obediência para a desobediência. O desobediente arcará consequências negativas e o obediente receberá misericórdia, né? Na sua vida, na sua família e tudo mais. Então, o que nós vemos aqui é que consequências de obediência ou desobediência. O desobediente, ele pode passar a qualquer momento para o lado da obediência. Esse que está aqui entre a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, que visitam a iniquidade até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, ele pode passar agora para o verso 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Basta ele começar a obedecer e se submeter ao Deus vivo. Então, não faça para ti imagem de escultura, nem semelhança de nada, com o fim de adoração, nem para lhe prestar culto. Porque a nossa fé ela é invisível e Deus ele é incomparável. Tá bom? Que Deus possa te abençoar e que este pequeno vídeo sirva para a edificação da tua vida. Que Deus te abençoe.